O que acontece com a identidade da pessoa quando ela morre? Você concorda que ela continua em outro corpo? Ela continua e não continua. Depende de como você encara a questão. O que é identidade, afinal? Continuidade na memória? Você pode falar de identidade sem memória? Sim, posso. A criança pode não conhecer os pais, mas as características hereditárias estarão lá. Quem as identifica? Alguém que tenha memória, que registre e compare. Você não percebe que a memória é o fio com a qual sua vida mental é tecida? E a identidade é meramente um padrão de acontecimento no tempo e no espaço. Mude o padrão e você terá mudado o homem. O padrão é significativo e importante. Ele tem seu próprio valor. Ao dizer que a estampa de um tecido não passa de linhas coloridas, perde-se o mais importante, a sua beleza. Ou, ao descrever um livro como papel manchado de tinta, perde-se o seu significado. A identidade é valiosa porque ela é a base da individualidade, aquilo que nos torna únicos e insubstituíveis. O eu sou é a intuição dessa singularidade. Sim e não. Identidade, individualidade, singularidade. Esses são os aspectos mais valiosos da mente, mas apenas da mente. Eu sou tudo que existe, também é uma experiência, e igualmente válida. O particular e o universal são inseparáveis. Eles são os dois aspectos do inominado, tal como visto a partir de fora e a partir de dentro. Infelizmente, as palavras apenas indicam, mas não revelam. Tente ir além das palavras. O que morre com a morte? A ideia "eu sou o corpo" morre. A testemunha não morre. Os jainistas acreditam numa multiplicidade de testemunhas, sempre separadas. Essa é a tradição deles, que se baseia na experiência de algumas grandes pessoas. A testemunha única reflete-se como eu sou nos incontáveis corpos. Enquanto os corpos durarem, por mais sutis que sejam, o eu sou aparecerá como muitos. Além do corpo, há apenas o um. Deus, O Criador é uma pessoa cujo corpo é o mundo. O inominado está além de todos os deuses. Ramana Maharshi morreu. Que diferença isso fez para ele? Nenhuma. O que ele era, ele continua sendo. A realidade absoluta. Mas para o homem comum a morte faz diferença. O que ele pensava ser antes de morrer, ele continua sendo depois de morto. Sua autoimagem sobrevive. No outro dia, ocorreu uma conversa sobre o fato de um iluminado usar uma pele de animal para meditar. Não fiquei convencido. É fácil justificar o que quer que seja fazendo referências a costumes e a tradição. Os costumes podem ser cruéis e a tradição pode ser corrupta. Eles explicam, mas não justificam. Eu nunca quis dizer que a autorrealização é seguida de anarquia. Um homem realizado é seguidor da lei ao extremo, mas suas leis são as leis de seu ser real, e não as de sua sociedade. Estas ele obedece ou desobedece conforme as circunstâncias e a necessidade. Mas ele jamais será caprichoso e desordeiro. O que não posso aceitar é usar costumes e hábitos como justificativa. O problema é que partimos de pontos de vista diferentes. Você fala a partir do corpo-mente, eu falo a partir da testemunha. A diferença é básica. Mesmo assim, a crueldade. Ninguém o obriga a ser cruel.
Tirar partido da crueldade de outros é crueldade por procuração. Se você examinar com atenção o processo vital, você encontrará crueldade por toda parte, pois a vida se alimenta da vida. Isso é um fato. Mas ele não o faz se sentir culpado por estar vivo. Você começou uma vida de crueldade, dando à sua mãe problemas sem fim. Até o último dia de sua vida, você irá competir por comida, por roupa, por moradia, agarrando-se a seu corpo, lutando por suas necessidades, querendo segurança para ele, num mundo de insegurança e de morte. Do ponto de vista do animal, ser morto não é a pior forma de morrer, e é certamente preferível à doença e à deterioração senil. A crueldade está no motivo, não no fato. Matar fere quem mata, não quem é morto. Concordo. Então não devemos aceitar os serviços de caçadores e açougueiros. Quem deseja que você aceite? Você aceita. Isso é como você me vê. Você é tão rápido em acusar, condenar, sentenciar e executar. Por que começar por mim e não por você mesmo? Um homem como você deveria dar o exemplo. Você está disposto a seguir o meu exemplo? Eu estou morto para o mundo. Nada quero, nem ao menos viver. Seja como eu sou, faça como eu faço. Você está me julgando por minhas roupas e minha comida, ao passo que eu vejo apenas os seus motivos. Se você acredita ser o corpo e a mente e age de acordo com essa crença, você é culpado da maior crueldade. Crueldade para com o seu ser real. Comparada a essa, as outras crueldades não contam. Você está se refugiando na alegação de que não é o corpo. Mas você está no controle do corpo e é responsável por tudo que ele faz. Permitir que o corpo tenha plena autonomia seria uma imbecilidade e loucura. Calma, eu também sou contra a matança de animais, seja pela carne ou pela pele, mas eu me recuso a dar prioridade a isso. O vegetarianismo é uma causa nobre, mas não é a mais urgente. Todas as causas são melhor servidas pelo homem que retornou à sua fonte. Quando estive no Ramanashram, senti Bhagavan por toda parte, onipresente, onisciente. Você teve a fé necessária. Aqueles que tiverem verdadeira fé nele o verão por toda parte e o tempo todo. Tudo acontece segundo sua fé, e a sua fé é a forma de seu desejo. A fé que você tem em si mesmo também não seria uma forma de desejo? Quando digo eu sou, não estou falando de uma entidade separada que tem um corpo como núcleo. Quero dizer a totalidade do ser, o oceano da consciência, o universo inteiro de tudo que é e sabe. Eu nada tenho a desejar, pois sou completo, para sempre. Você consegue tocar a vida interior das pessoas? Eu sou as pessoas. Não. Não estou falando de identidade de essência ou substância, nem de similaridade de forma. Quero dizer realmente entrar nas mentes e nos corações dos outros e participar de suas experiências pessoais. Você pode sofrer e se alegrar comigo, ou você apenas infere o que sinto a partir da observação e da analogia? Todos os seres estão em mim, mas trazer a um cérebro os conteúdos de outro cérebro requer treinamento especial. Com treinamento, não há nada que não possa ser feito. Eu não sou uma projeção sua, nem você é uma projeção minha. Eu existo por mim mesmo, e não meramente como sua criação. Essa filosofia crua de imaginação e projeção não me atrai. Você está me privando de toda e qualquer realidade. Quem é a imagem de quem?
Você é minha imagem ou eu sou a sua? Ou serei eu uma imagem de minha própria imagem? Não, há algo de errado, em algum lugar. As palavras deixam perceber o quanto elas são ocas. O real não pode ser descrito, ele tem que ser vivido. Não consigo encontrar palavras melhores que essas para o que sei. O que digo pode parecer ridículo, mas o que as palavras tentam comunicar é a mais alta verdade. Por mais que torçamos as palavras, o fato é que tudo é um, e tudo é feito para agradar aquilo que é a fonte e o objetivo único de todos os desejos, que todos nós conhecemos como eu sou. É a dor que está na raiz de todos os desejos. A motivação básica é escapar da dor. Qual é a raiz da dor? A ignorância sobre si mesmo. Qual é a raiz do desejo? O impulso a encontrar a si mesmo. Toda a criação luta para voltar a si mesma e não descansará enquanto não chegar lá. E quando ela voltará? Ela pode voltar quando você quiser. E o mundo? Você pode levá-lo consigo. Então a ajuda que devo dar ao mundo terá que esperar até que eu atinja a perfeição. Ajude o mundo quanto você quiser. Não vai adiantar de muita coisa, mas o esforço fará você crescer. Não há nada de errado em querer ajudar o mundo. Certamente que já houve pessoas comuns, que ajudaram muito. Quando chega a hora de o mundo ser ajudado, algumas pessoas recebem a vontade, a sabedoria e o poder para causar grandes mudanças. Você, antes de mais nada, tem que se dar conta de que você é a prova de tudo, inclusive de si mesmo. Ninguém pode provar que você existe, porque antes disso, a existência dessa pessoa tem que ser confirmada por você. Seu ser e seu conhecer você não deve a ninguém. Lembre-se, você está inteiramente só. Você não vem de lugar algum, você não vai a parte alguma. Você é ser e consciência atemporais. Há uma diferença básica entre nós. Você conhece o real, ao passo que eu conheço apenas o funcionamento de minha mente. Portanto, o que você diz é uma coisa, o que eu ouço é outra. O que você diz é verdadeiro, o que eu entendo é falso, embora as palavras sejam as mesmas. Há um abismo entre nós. Como cruzar esse abismo? Abandone a ideia de ser o que você pensa ser, e não haverá abismo algum. Imaginando-se separado, você criou o abismo. Você nem precisa atravessá-lo. Simplesmente não crie. Tudo é você e tudo é seu. Não há mais ninguém. Isso é um fato. Que estranho! As mesmas palavras que para você são verdadeiras, para mim são falsas. Não há mais ninguém, você diz. Isso é tão obviamente falso. Deixe que elas sejam verdadeiras ou falsas. As palavras não importam. O que importa é a ideia que você faz de si mesmo, pois ela barra seu caminho. Deixe-a de lado. Desde a mais remota infância, fui ensinado a pensar que sou limitado a meu nome e a minha forma. Uma mera afirmação do contrário não irá apagar esse suco mental. Uma longa lavagem cerebral será necessária, se é que isso é possível. Você chama de lavagem cerebral o que eu chamo de yoga, aplanar os sucos da mente. Você não pode ser obrigado a pensar os mesmos pensamentos vez após outra. Siga adiante. É mais fácil falar do que fazer. Não seja infantil. É mais fácil mudar do que sofrer. Cresça e deixe de ser criança. Isso é tudo. Essas coisas não são feitas, elas acontecem. Tudo acontece o tempo todo, mas você tem que estar preparado. Estar preparado é maturidade.
Você não vê o real porque sua mente não está pronta para ele. Se a realidade é a minha natureza, como é possível eu não estar pronto? Não estar pronto significa ter medo. Você tem medo do que você é. Seu destino é o todo, mas você tem medo de vir a perder sua identidade. Isso é criancice. Agarrar-se a seus brinquedos, a seus desejos e seus medos, às suas opiniões e às suas ideias. Deixe isso tudo de lado e esteja preparado para que o real se afirme. A melhor maneira de expressar essa autoafirmação são as palavras eu sou. Nada mais tem de ser. Disso você tem certeza absoluta. Eu sou, é claro. Mas, além disso, eu sei. Sei que sou fulano de tal, proprietário do corpo e relacionado de mil maneiras com outros proprietários. Isso tudo é memória, trazida para o agora. Só posso ter certeza do que é agora. Passado e futuro, memórias e imaginação, tudo isso são estados mentais. Mas eles são tudo que conheço. E eles são agora. Você me diz para abandoná-los. Como se abandona o agora? Você, o tempo todo, está indo em direção ao futuro, quer você goste ou não. Estou indo do agora para o agora. Eu não me movo absolutamente. Tudo mais se move, não eu. É verdade, mas sua mente se move. No agora, você é tanto o móvel quanto o imóvel. Até hoje você pensou ser o móvel e ignorou o imóvel. Vire sua mente pelo avesso. Ignore o móvel e você descobrirá que é a realidade sempre presente e imutável, que é inexprimível, mas sólida como uma rocha. O mundo que você consegue perceber é um mundo bem pequeno, e ele é inteiramente particular. Veja-o como um sonho e deixe-o de lado. Como posso vê-lo como um sonho? Um sonho não dura.